Vozes de luta. Vozes de luta. Salve pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Vozes de Luta. Eu sou o professor Max e junto com meus colegas, também professores da MFA e EJA Halpila, criamos esse podcast que tem como objetivo refletir sobre um assunto de grandes repercussões durante a pandemia, o movimento negro e a necessidade de discussões antirracistas. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o Guilherme Lisboa. Guilherme mora em Campinas, cursa Educação Física na Unicamp, onde participa do coletivo Conexão Preta. E se você gosta de futebol, essa entrevista será da hora. Vamos ouvir? Como escurecer a cidade? Através do encorajamento. Para cada 10 anos de Brasil, 7 ocorreram sob o signo da escravidão. A gente só naturaliza a desigualdade porque também nós somos socialmente constituídos. Nega a existência do racismo, ao mesmo tempo que mantém a população negra numa situação de extrema vulnerabilidade. Saindo da zona de conforto. Entrevista. Guilherme Lisboa. Senhor, como foi a sua infância na escola? E pensar que naquela época não tinha tipo assim, um pensamento de construção de identidade algum. Era só, tipo, tentando interagir com todo mundo dali, mas já vendo, assim, tipo, um pouco excluído em alguns setores, ouvindo algumas coisas, assim, me sentindo mais excluído. E depois, com o passar do tempo, você vai entendendo os motivos por ser excluído, né? Tinha muito racismo lá na escola? Assim, é aquela coisa do que é mais velado, né? Uhum. Não era ações explícitas de preconceito racial, mas olhando hoje para trás pelo que acontecia, assim, a gente percebe um pouco dessa coisa do racismo velado, que hoje eu consigo ver essas situações e, tipo, para mim na época era ok, só que hoje, se eu visse meu filho passando por essas situações, eu ia achar um absurdo da parte dele. Você poderia citar alguma situação que te marcou nesse momento? Mais ou menos do 5º ano para frente, é onde a gente vai começando a se descobrir, né? E é onde começa a rolar aquelas listinhas de os mais bonitos da sala e os mais feios da sala. E eu ganhava quase todas de mais feio. Essas brincadeiras que depois a gente vai entendendo. Tanto é que, tipo assim, das colegas negras que tinham na sala, também quando os meninos faziam algum tipo de listinha, elas também eram as últimas da lista. E qual foi, assim, o papel da escola na construção da sua identidade racial? A partir dos últimos anos do ensino fundamental, já partindo para o ensino médio, foi quando eu comecei a ter esse pensamento mais crítico, de pensar nesse meu papel e de aceitação minha mesmo, assim. Onde eu pude ver que eu talvez não se encaixava muito no padrão que existia na escola. No começo, lá no Fundamental 1, na pré-escola, você ainda não tem esse pensamento de por que estão te excluindo. Uhum. Aí quando você começa a ter esse pensamento crítico de por que você está sendo excluído, você começa a se juntar com pessoas que também já foram excluídas em algum momento. E depois, já na graduação, foi com o coletivo Conexão Preta, né, que a gente acabou iniciando ele, acho que no final de 2018, começo de 2019. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse coletivo e como ele atua direta ou indiretamente na valorização da cultura negra? Para tentar discutir essas pautas do movimento negro mesmo, assim. É para conscientizar todo um pessoal, tanto da Unicamp como de fora até, mas pensar nesse pensamento individual e coletivo para a gente inserir mais coisas da cultura negra na formação, tanto acadêmica quanto na formação da escola. E não se vê muitas pessoas negras, ou não se via, até antes das cotas raciais da Unicamp. Quando eu entrei lá ainda não tinha cotas, então era super difícil achar mais pessoas negras andando pelo campus. Na verdade, eu entrei em outro curso, entrei em Ciência do Esporte em 2017, cursei 3 anos e desisti porque eu queria ir mais para essa área social e o curso não estava atendendo essa minha demanda, né? Aí eu consegui minha transferência para Educação Física para entrar já nessa minha área de demanda que eu quero trabalhar, que é nessa área da Educação Física, mas voltado mais para o social.
Eu tô agora com um projeto de iniciação científica que eu tô desenvolvendo, que ele vai abordar a identificação do torcedor negro com o Clube da Ponte Preta. Ele foi fundado por negros operários aqui em Campinas, em 1900. E assim, foi logo após a abolição da escravatura, então, ainda mais aqui que era um polo bem grande, né, de escravizados. Mas quando se começaram a disputar partidas de futebol aqui entre clubes, a Ponte Preta já contava com jogadores negros, assim. E dentro mesmo da história do clube, a grande parte dos ídolos do clube são negros, desde lá do começo até hoje, assim. Tem bastante essa identificação com jogadores negros. Inclusive tem aquele jogador brasileiro que joga no futebol da Ucrânia, que recentemente sofreu preconceito racial e colocou este debate em questão nessa discussão aí do preconceito dentro da liga. É o caso do Tyson, acho que é isso que você está falando, que é bem recorrente. Ele sempre vem com essas temáticas de movimento negro nas postagens dele, nas falas dele. E é bem legal analisar assim, porque ele mesmo sendo um dos ídolos do clube lá na Ucrânia, ele ainda sofre com isso sempre. Eu gostaria de saber quais são as indicações que você sugere para os nossos alunos buscarem maiores informações sobre o movimento negro e identidade. Primeiro falar para seguirem o coletivo Conexão Preta lá no Instagram, que a gente solta bastante posts bem legais, assim, que abrange todo tipo de pessoa, assim, de todo tipo de faixa etária. A gente soltou um post falando sobre as cotas nos colégios da Unicamp. Então, sei lá, para quem já está no final do Fundamental 2, é bem interessante, né? Fazenda Roseira, aqui em Campinas. Eles têm visita às escolas e é bem legal lá. E a forma com que eles abordam a história do Zumbi dos Palmares como sendo um super-herói negro é muito legal para as crianças, assim. O Raio Negro também é um super-herói negro que tem na Netflix a série dele e eu acho incrível. Acho que o papel dos pais é sempre muito importante nessa questão de construção, principalmente na construção do ser humano, né? Da criança, assim. E pensar que quanto mais cedo ela entender quem ela é e aonde ela pode chegar, que não tem limitação nenhuma para ela por conta de cor de pele nem nada, vai ser muito mais importante para essa criança. Você poderia também citar um atleta brasileiro que dentro da sua carreira traz essa questão do preconceito racial? Um que é sempre o primeiro a ser lembrado é o Aranha, que foi o goleiro da Ponte, por conta dos atos racistas que ele já sofreu em diversos momentos da carreira dele, e por ele desde sempre trazer essa temática. Ele sempre debateu, ele sempre está presente em discussões sobre preconceito racial. Assim, tem uma série de vídeos no YouTube também que chama O Negro no Futebol, mas ela traz bastante jogadores aqui do Brasil que falam sobre como foi a vida deles e como foi esse combate ao racismo. Assim. Então você acha que o futebol ou a ida ao estádio é extremamente democrático? Eu não acho que é totalmente democrático, visto os valores dos ingressos, que ainda não são preços tão acessíveis assim. Mas é um espaço em que tem pessoas totalmente diferentes e que, voltando anos atrás, era um ambiente bem mais democrático, assim. Mas futebol é sempre, na verdade, tem que ser sempre ligado à democracia. Que já do Corinthians e que tem toda a história da democracia racial, a Ponte Preta também lutou bastante nessa época da ditadura pela volta à democracia. As torcidas organizadas do Brasil como um todo, elas foram criadas no movimento pró-democracia. Elas lutavam para essa democracia, né, para acabar com a ditadura. Que mensagem se passaria para os alunos, para os nossos alunos? Os principais desafios que eu vejo ainda hoje que a gente está passando é entender qual é a intenção real dos movimentos negros desses coletivos, assim. Porque muita gente pode acabar confundindo com causar mais segregação. Eu vou ficar no meu grupo e eles vão ficar no grupo deles. Mas, assim, tem que ter esse entendimento de que é para haver uma igualdade para todo mundo. É para que os ambientes sejam acessíveis para todo mundo. Para que todo mundo possa ter as mesmas oportunidades de ensino e tudo mais. Como você desejaria que estivesse essa discussão, essa situação da identidade racial no futuro, né? Principalmente ela atingindo mais pessoas, assim. Esse debate sendo ampliado. Eu fui compreender, assim, a minha identidade, eu me formar, a minha identidade visual e tudo mais,
depois dos 14 anos, assim, porque não tinha esse tipo de debate. Esse também foi um dos motivos de eu ter saído de ciência do esporte e ido para educação física, para eu ter mais esse contato com mais crianças que possam se identificar em mim, que elas possam me ver e possam falar: nossa, olha que legal, meu professor é negro e ele escreve um monte de coisa e dá aula pra gente. Quem sabe eu posso ser um professor também. Agradecemos a entrevista concedida pelo Guilherme. E para quem quiser mais, procure por Conexão Preta nas redes sociais. Agora, os professores Tarsila e Rafael da EJA passam a bola para a paixão nacional, o futebol, em seu quadro Contexto Histórico. Contexto histórico. O futebol certamente é um dos esportes mais populares no mundo. Os jogos levam milhares de torcedores para os estádios e a Copa do Mundo de Futebol é um dos eventos esportivos mais assistidos mundialmente. O Brasil é reconhecido internacionalmente por seu histórico com o esporte, sendo a única seleção a ganhar 5 Copas do Mundo, e o futebol, hoje, é visto como parte da cultura brasileira. O futebol que nós conhecemos teve origem na Inglaterra e chegou ao Brasil através de estudantes filhos de imigrantes que conheceram e aprenderam o esporte durante suas viagens pela Europa. Destacam-se aí Charles Miller em São Paulo e Oscar Cox no Rio de Janeiro. Porém, diferentemente do que se pode imaginar, o futebol, esse esporte que faz parte do cotidiano brasileiro, nem sempre foi tão popular e acessível a todos. No início do século XX, ele era praticado apenas por jovens brancos e ricos que pertenciam à elite do país. Os grandes times evitavam a presença de jogadores negros ou de classes mais baixas, contratando apenas jogadores oriundos da classe média branca. Vemos aí mais uma faceta do racismo que estrutura nossa sociedade. Em algumas cidades, os negros, impedidos de disputar os torneios, criavam suas próprias ligas para praticar o esporte. O futebol logo se popularizou e com a profissionalização e o investimento nas competições, os jogadores negros e de classes mais baixas começaram a se inserir e ocupar o seu espaço, mas em um ambiente de muita discriminação racial. Na época, existiam até mesmo times que usavam pó de arroz, produto que era aplicado na pele dos jogadores negros para disfarçar a sua cor. Durante o século XX, alguns times tiveram importante participação no combate ao racismo no esporte. Esses times começaram a contratar jogadores negros, como os cariocas do Bangu, que escalou Francisco Carregal, jogador negro, em 1905, e o Vasco da Gama, que ganhou o Campeonato Carioca de 1923 como equipe composta por jogadores negros e brancos, que não faziam parte das elites. O time Ponte Preta se destaca nessa história de combate ao racismo. A Ponte reivindica perante a FIFA o reconhecimento de primeira democracia racial do esporte. Isso significa que o time alega ter sido o primeiro a ter negros entre os jogadores e entre os membros de sua diretoria. O time da Ponte foi criado no início do século XX. Ele surgiu com um grupo de estudantes da cidade de Campinas e incluía desde o início jogadores brancos, negros, operários e imigrantes. Entre os jogadores estava Miguel do Carmo, que foi o primeiro jogador titular negro do futebol brasileiro, já em 1900, quando o time da Ponte foi fundado. Fora dos campos, a Ponte contou com a participação de negros que compunham a sua diretoria desde o início, como Benedito Aranha, um dos fundadores do time e membro da primeira diretoria. Se hoje ainda vemos atos racistas nos jogos de futebol, no início do século XX o ambiente era ainda mais intolerante e hostil. A Ponte sofreu muito com racismo e preconceito. Quando entrava em campo, era chamada de macaca por seus adversários numa tentativa de agredir os seus jogadores e torcedores. O time, no entanto, decidiu se apropriar do nome como forma de resistência, instituindo a macaca como sua mascote e sendo até hoje carinhosamente chamado de macaca por seus torcedores. A Ponte, assim como outros times, busca levar a questão do racismo para dentro dos estádios, denunciando a desigualdade racial da nossa sociedade e buscando criar cada vez mais espaços de representatividade e de democracia. Vozes de luta e movimentos contra o racismo vêm ganhando visibilidade em várias esferas públicas, inclusive no esporte. A NBA, maior liga de basquetebol da América do Norte, retornou à competição com apoio ao movimento Black Lives Matter.
após a manifestação pública de vários atletas, entre eles LeBron James, um dos maiores jogadores de basquete da atualidade, que utilizou o seu prestígio para confrontar a violência policial contra a população negra nos Estados Unidos. Na Fórmula 1, o ex-campeão mundial e único piloto negro, Lewis Hamilton, também se manifestou e introduziu o debate racial na sua categoria. No Brasil, atos antirracistas foram protagonizados por torcidas organizadas de vários times, lado a lado com o movimento negro. Contudo, as manifestações contra o racismo entre jogadores do esporte mais popular do país ainda são raras. Entre 2014 e 2019, ocorreram 56 casos de discriminação racial no futebol brasileiro, registrados pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol, o que revela como o racismo está muito presente no cotidiano dos jogadores. Um país com a maior população negra fora do continente africano tem a obrigação de tratar as questões do racismo com maior rigor, o que não vem acontecendo. Vivemos ainda em uma sociedade que muitas vezes não reconhece nem combate o racismo, e o futebol, por ser um esporte de grande visibilidade, pode servir de exemplo nessa luta. Afinal, o esporte serve também para a aquisição de valores necessários para o exercício da cidadania e a construção de uma sociedade mais justa. Realmente, o esporte tem um papel social muito importante na luta antirracista. E foi muito legal conhecer um pouco mais sobre um dos times da nossa cidade, mesmo para quem não torce para a Ponte Preta. É interessante saber que a sua história é marcada pela luta contra o preconceito, não é? Na entrevista com Guilherme Lisboa, ele nos contou um pouco sobre o quanto o conceito de beleza era uma forma de preconceito dos seus colegas de turma na escola. Muitas pessoas negras narram histórias parecidas, principalmente quando o assunto são seus marcantes cabelos. Para conhecermos um pouco mais sobre a belíssima ancestralidade que esses cabelos carregam, o professor Renan e Nathalie nos guiarão nos caminhos de seu quadro Ancestralidade Brasil-África. Vamos lá? Ancestralidade Brasil-África. Olá, hoje nós vamos falar das tranças, uma tradição belíssima que existe no Brasil, fruto de conhecimentos dos povos africanos que aqui chegaram. Cada formato de trança carrega uma simbologia, como se as tranças formassem desenhos contando parte da história das pessoas. No período da escravidão, as mulheres escravizadas que trabalhavam nas minas de ouro usavam suas tranças para esconder pedrinhas de ouro e com isso poder comprar sua liberdade e de outros escravizados. Também eram nas tranças que muitas mulheres escondiam sementes. Assim, quando os escravizados conseguiam fugir para algum lugar seguro e formar um quilombo onde poderiam viver em liberdade, essas sementes plantadas seriam indispensáveis para a produção de alimento. Hoje, as tranças aqui no Brasil já não guardam ouro ou semente, mas elas guardam uma identidade. Usar trança passa por reconhecer uma tradição ancestral, se conectando com os antepassados e, ao mesmo tempo, afirmando a beleza dos cabelos crespos, enrolados, cacheados, trançados com canicalon ou com trança nagô, trança twist, conhecida no Brasil como baião de dois, ou os gretes, que não são exatamente uma trança, mas também retrata uma tradição do povo negro com seus cabelos. A pesquisadora Nilma Lino Gomes fala: fazer tranças na infância constitui um verdadeiro ritual para a família. Elaborar tranças variadas no cabelo das filhas é uma tarefa aprendida e desenvolvida pelas mulheres negras.
Além das mães, tias, avós trançadeiras, existem muitos salões especializados em cabelo afro, onde pessoas de todas as idades vão fazer suas tranças. E você, já fez sua trança? Realmente, a história das tranças Nagô nos ensinou muito e nos faz refletir sobre o quanto as mulheres tinham sabedoria para fazê-las trançando um mapa e o quanto esses desenhos no cabelo foram fundamentais para que muitos negros conseguissem encontrar as rotas de fuga para não se perderem nas matas. Falando em tranças e em mulheres negras, hoje, em nosso quadro Músicas e Artistas, vamos conhecer a história de Elza Soares, uma artista de 90 anos de idade, muitas histórias para contar. Quem nos convida a escutar um pouquinho são os professores Elias, Cristiane e Cíntia. Músicas e seus artistas. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que eu não sei qual é. Você conhece esta música cantada pela professora Cristiane França? Não? E se eu dissesse que esta música é de uma das mais importantes cantoras e compositoras da história da música brasileira? Neste episódio, você vai conhecer um pouco de Elza da Conceição Soares, mais conhecida como Elza Soares. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Cantora e compositora negra, Elza Soares nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Vila Vintém, em 1930. Ainda pequena, foi com a família para o bairro de Água Santa. De uma família muito pobre, na infância Elza gostava muito de brincar na rua com os meninos. Empinava pipa, corria atrás de cabras da região e não gostava nada de bonecas. Também ajudava a mãe, que foi uma grande influência em sua vida. Junto dela, lavava roupa para fora e por isso mesmo ela tinha exata noção das dificuldades financeiras da família. Elza conta que ajudava no serviço de casa buscando água em latas. As latas d'água eram levadas equilibradas na cabeça. Enquanto carregava as latas, a menina Elza brincava com a sua voz, criando sons roucos. Seu pai não gostava nada daqueles sons estranhos, dizendo que ela perderia sua voz. Entretanto, esses sons produzidos como uma brincadeira de criança seriam sua marca como cantora no futuro. Lata d'água na cabeça, é o estandarte que representa a minha arte. Jogo de cena é a fome, negra sempre foi o meu nome. Mas digo isso porque tenho samba pra me defender, eu carnaval. Aos 12 anos, Elza tem uma mudança drástica na sua infância, pois seu pai a obriga a casar com um colega do seu trabalho, adulto de 19 anos. No casamento, Elza sofre muito, vítima de violências domésticas e sexuais por parte do marido. Lembremos que a violência doméstica só seria tratada por meio de uma lei em 2006, com a Lei Maria da Penha. E ainda hoje, a história de violência doméstica sofrida por Elza se repete no nosso país. 1000 nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Deste casamento, Elza tem seu primeiro filho com apenas 13 anos de idade. Em sua vida, Elza teve ao todo 8 filhos. 2 morreram na infância de fome
e um outro em um acidente de carro. Neste período, Elza tem que se virar para sustentar a casa. Trabalha de lavadeira, recepcionista e como operária numa fábrica de sabão. Seu marido contrai tuberculose e morre. Aos 21 anos, então, incentivada pela mãe e pelo irmão, que também era músico, decide tentar seguir a carreira artística. Em 1953, ela se inscreve no show de calouros na Rádio Tupi, do apresentador e também compositor Ari Barroso. Elza, sem roupas adequadas, empresta um vestido da mãe, bem maior, e tem que prendê-lo com alfinetes para se ajustar ao seu corpo. Ela também arruma o cabelo com Maria Chiquinha. Ari Barroso acha graça no seu visual e pergunta: de qual planeta você vem? Elza, sem se intimidar, responde: vim do planeta Fome. Canta então a canção Lama, encantando a plateia e ganhando o prêmio em dinheiro. Se o meu passado foi lama, hoje quem me difama viveu na lama também. Comendo da minha comida, bebendo a mesma bebida. A partir daí, Elza vai conquistando cada vez mais espaço como cantora, mas sempre lidando com preconceito por ser mulher e por ser negra. Sobre isso, Elza relata que quando foi trabalhar como cantora em uma orquestra, um dos integrantes não gostou e disse para o maestro: professor, vamos botar uma negra para trabalhar com a gente? Em 1959, Elza é convidada a gravar seu primeiro disco pela gravadora Odeon. Uma das duas músicas do disco, Se Acaso Você Chegasse, vira um grande sucesso. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? Em 1962, Elza Soares casa-se com um dos mais brilhantes jogadores da história do futebol brasileiro, Mané Garrincha. Entretanto, em 1964, o Brasil sofre um golpe militar e vários artistas são perseguidos pelo governo. Em uma noite de 1970, Elza Soares tem sua casa metralhada, então decide fugir para a Itália. Anos depois, volta para o Brasil e continua sua carreira, ainda passando por momentos muito difíceis, como a separação de Garrincha devido aos seus problemas com alcoolismo e também a perda do filho Garrinchinha em um acidente de carro. Mas é através de sua música que Elza tem forças para resistir. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? É, mano. Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Durante toda a sua carreira, Elza Soares sempre procurou cantar coisas novas. De fato, seu trabalho musical é um oceano de gêneros diferentes. Tanto que nos anos 2000, já com 70 anos, se junta com muitos músicos jovens como Marcelo Yuca, Seu Jorge e os grupos Ilu Obá de Mim e Baiana System, entre outros. Seus últimos trabalhos são engajados com os temas da atualidade, denunciando o preconceito racial, as discriminações sexuais, bem como a importância da mulher na sociedade brasileira. Para fechar o quadro, vamos ouvir uma música inteira com Elza Soares. Ela está no disco Planeta Fome, nome tirado daquela frase que Elza fala para o apresentador no show de calouros, e que também representa bem sua história e a história do nosso país. Então, do disco Planeta Fome, ouviremos a música Libertação, acompanhada pelo grupo Baiana System. Eu não vou sucumbir. Eu não vou sucumbir. Avisa na hora que tremer o chão. Amiga, é agora.
largou, 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 não tem solução. Agô, 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 é libertação. Largou, largou, não tem solução. Agô, 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 é libertação. E já que falamos sobre cabelos hoje, nosso quadro Contação de História não poderia deixar de encerrar com um livro infantil, que o tema é justamente esse assunto, e que as crianças curtem muito. Com vocês, Meu Crespo é de Rainha, narrado pela professora Nathalie. Contação de História. Meu Crespo é de Rainha. Bell Hooks. Ilustrações Chris Raksha. Tradução Nina Rizzi. Editora Boitatá. Menininha do cabelo lindo e de cheiro doce, macio como algodão, pétala de flor, ondulada e fofa, cheio de chamego e de aconchego. Uma tiara, uma coroa, cobrindo, cabeças cheias de estilo. Pode ser moicano, pro alto, ou jogado para baixo, amarrado com pompom, cortado bem curtinho, ou livre, leve e solto, ao sabor do vento. Cabelo para pentear, cabelo para enfeitar, para enrolar e trançar, ou deixar como está. Cabelo tão sedoso, tão gostoso de brincar, sentadinha de manhã, esperando as mãos caprichosas que escovam ou trançam, para o dia começar enrolado e animado. Pichain, sim, gosto dele bem assim. Cachinhos, crespinhos, birotes, coquinhos. Ou, quem sabe com turbante. Todas as meninas brincando livres, feliz com meu crespo. O meu crespo é de rainha. Feliz
com o meu cabelo firme e forte, com cachos que giram, e o fio feito mola se enrola, vira cambalhota. Menininha, você é uma gracinha, nosso crespo é de rainha. E agora vamos ouvir o poema A Rosa, de Maria Carolina de Jesus, com a professora Cristiane. Eu sou a flor mais formosa, disse a rosa vaidosa, sou a musa do poeta. Por todos sou contemplada e adorada, a rainha predileta. Minhas pétalas aveludadas são perfumadas e acariciadas. Que aroma recendente! Para que me serve esta essência, se a existência não me é concernente? Quando surgem as rajadas, sou desfolhada, espalhada. Minha vida é um segundo. Transitivo é meu viver, de ser a flor rainha do mundo. Carolina Maria de Jesus, em Antologia Pessoal. Com esse poema tão profundo, vamos encerrando. Mas não antes de trazermos uma novidade. Saibam que agora nossas entrevistas estão sendo disponibilizadas na íntegra em nosso canal no YouTube, o RP Filmes. Se inscrevam, assistam, está imperdível. Esse podcast, feito pelos professores da MFE e EJA Raul Pila, tem fins exclusivamente educativos e as obras utilizadas constam na descrição da plataforma que você está nos ouvindo. Se tiverem dúvidas ou sugestões de pauta, entrem em contato conosco através do e-mail natali.carrenho@educa.campinas.sp.gov.br ou use nosso site e página do Facebook. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Agradecemos a escuta e até o próximo. Vozes de luta. Vozes de luta. Vozes de luta. Vozes de luta. Vozes de luta.